Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos nesse momento, os irmãos que quiserem preparar as suas Bíblias, estavam
comentando com um dos nossos obreiros hoje, tinha falado com ele 2 dias, eu não sei o que aconteceu, está ministrando hoje. Estamos trabalhando um tema, parece das portas do muro de Jerusalém, e até descuidei um pouco, né, porque eu pensei que realmente isso tem uma deficiência tão grande hoje, né? Às vezes a pessoa é líder, é obreiro, mas não sabe que esse é o dia principal para ele estar na igreja. Está ouvindo o pastor dele, né? Isso tem um conceito completamente contrário daquilo que Deus queria. Não vamos ser coisa para a gente falar em reunião, né? Vamos, mas mesmo assim nós vamos tratar desse assunto hoje. Na semana passada, nós falamos aqui da porta de Efraim. E o que foi dito acerca daquela porta ali? Aquela porta, o nome Efraim significa frutífera, né? E a gente deu todas as dicas por dentro da palavra de Deus, de como nós temos porção dobrada sobre a nossa vida. E a conclusão aqui foi a obediência, né? A conclusão aqui foi submissão às autoridades civis, espiritual e principalmente a palavra de Deus, né? O foco foi esse aqui, para nós termos porção dobrada, não só do Espírito de Deus, mas também daquilo que se refere à bênção, assim como aconteceu com Efraim, assim como aconteceu com José, assim como aconteceu com Josué, Caleb e tantos outros que foram, que não perderam o foco. É assim também que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos abençoar com bênção em dobro. Mas, se nós não perdermos o foco, o objetivo, daquilo que Deus quer verdadeiramente para as nossas vidas, que é a obediência à sua palavra. Mas hoje nós estaremos fazendo um comentário acerca da porta de Miquifade, né? Essa porta aqui, ela era também conhecida como a porta da guarda. Era por essa porta aqui que os soldados, os oficiais, os corredores lá davam acesso a essa porta, e era a porta que estava sempre mais vigiada, até porque o lugar que ela estava situada, localizada, eu acredito que fosse o ponto mais alto e que ficava de frente praticamente para todas as entradas. Sabemos que Jerusalém, ela é cercada por montes, né? Mas essa porta aqui, ela, se tivesse sempre um sentinela, um vigia, tivesse sempre ali soldados na expectativa ali, o inimigo não pegava o povo de surpresa. Então era conhecida como a porta da guarda, né? Eu falei para os irmãos aqui, a localidade, ela estava localizada num lugar estratégico, né? E estava constantemente vigiada. Se em algum momento
aquela porta deixasse de ter guardas, podia ter todas as outras, mas se deixasse de ter guardas naquela porta ali, a cidade estava vulnerável. Para algum ataque de inimigo, a cidade poderia ser pega de surpresa por falta de vigilância, de segurança naquela porta conhecida como a porta de Migfate ou a porta da guarda. Mas isso aqui, queridos, tem um significado espiritual. Nós estamos estudando acerca das portas do muro de Jerusalém, mas também pegando o significado ilustrativo dessas portas, né? Tem um significado espiritual. Assim como as portas do muro de Jerusalém estava relacionado com a vida funcional do povo, lá dos moradores da cidade de Jerusalém também, se você ver a organização de Deus, o número 12, número 7, número 3, tem sempre um significado. Esses números aí é uma forma, é uma linguagem que está contida, uma linguagem simbólica que nós temos que buscar o entendimento acerca daquilo que Deus está falando para a gente. Então, o nome original da porta da guarda era Migfate, que significa ordem. Migfate, esse nome Migfate significa ordem. O que é ordem? Qual o significado dessa palavra ordem, irmãos? Ordem é uma determinação oral. A pessoa pode mandar uma ordem, ou então, além dela ser oral, ela pode ser escrita. Determinação oral ou escrita. Esse é o significado da porta de Migfate. E quando a gente olha aqui para o significado dessa porta, que era símbolo de um documento, ordem, quer dizer, o significado da expressão ordem é uma determinação oral ou por escrito, em um documento. Mas que documento é esse? Trazendo para os nossos dias e para a vida da igreja. Quando é que nós estamos em ordem, amados? Ou quando é que a ordem verdadeiramente está presente sobre a nossa vida? Irmãos, nós temos um documento nas nossas mãos. Nós temos esse documento que nós temos nas nossas mãos. Que documento é esse, irmãos? É as Sagradas Escrituras, não é? É a palavra de Deus. Para a igreja, isso aqui é a nossa regra áurea de fé e prática. É a legislação da igreja. Nós estamos em submissão às autoridades, às leis da nossa nação, estamos. Enquanto as leis não entram em conflito com a palavra de Deus, a partir do momento que as leis da nossa nação elas entram em conflito com a palavra de Deus, aí é o momento que a igreja começa a ser perseguida. Porque a igreja, ela não troca a cultura, ela não troca a palavra de Deus por legislação nenhuma do mundo. Se for de cunho maligno, pois a igreja sempre vai ficar com a palavra de Deus.
É nesse momento aí que a igreja, como discípula do Senhor Jesus, irmãos, esse documento aqui, isso aqui, para nós colocarmos em prática essa ordem, para nós, aqui está o quê? O que tem aqui na Bíblia? Aqui tem leis, aqui tem doutrinas, né? Aqui tem leis, doutrinas, estatutos, mandamentos, tem normas, né? E para nós estarmos, isso aqui não é, eu já disse um monte de vezes aqui para os irmãos, que Deus ele nunca vai te forçar, te obrigar a cumprir tudo isso que a palavra de Deus está te mandando, né? Quer dizer, a palavra está mandando, mas nós temos que ser subordinados à palavra, mas numa subordinação voluntária. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Voluntário. O que é isso? Voluntário. Voluntário é uma coisa que você está fazendo, mas que você não está forçado. Você está fazendo porque você gosta. Você se submete, né? Você se coloca debaixo da autoridade da palavra, mas porque você ama a palavra. Porque você ama aquele que é o autor da palavra, né? Desse documento, dessa carta magna de Deus para os seres humanos. Nós nos submetemos porque nós amamos a palavra. Nós podemos considerar, comparar que nós somos assim como os discípulos de Jesus. A igreja é assim, a atitude da igreja com relação à palavra é a mesma atitude que os discípulos tiveram. Os irmãos estão lembrados quando Jesus formou ali, ele chamou os 12 discípulos, e não foi nem só 12, né? Se a gente for ver quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Quando as pessoas foram ali para o cenáculo, era em torno dessas mais de 500 pessoas. Mas somente os que perseveraram receberam a promessa, o batismo com o Espírito Santo. Mas se você for ver, todas as vezes que Jesus, alguém atendeu ao seu chamado, ele não prometeu salário, ele não prometeu bênção financeira, ele não prometeu que a pessoa iria fazer sucesso, ele não prometeu que a pessoa iria ser mais importante do que ninguém. Quando ele falava daqueles que deveriam segui-lo, ele ainda dava o exemplo da humildade. Se vocês for ver lá na ceia, o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele pegou uma vasilha, uma bacia de água, né? E começou ali a lavar os pés dos discípulos. E aquilo ali foi muito impactante para os discípulos. O mestre, aqueles que eles viram ressuscitando morto, que eles viram cego passando a ver, cego de nascença, paralítico sendo levantado, e agora o mestre, aquele que realmente eles consideravam, ele não tinha nenhuma dúvida que fosse Deus, ou que fosse o Filho de Deus, estava lavando os pés dos discípulos. Então os exemplos que Jesus dava era esse. Jesus não prometeu riqueza, né? Ele até dizia, olha, se alguém quiser seguir, vai ser assim.
As raposas têm os seus ninhos, quer dizer, têm os seus covis. As aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Se vocês quiserem seguir, vai ser assim. Vai ter um momento que vocês não vão ter tempo para se alimentar. E Jesus, ele mostrou isso. Teve vezes que as pessoas chegavam, mestre, está na hora. Ele disse, olha, uma comida eu tenho para comer. A principal comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, cuidar das pessoas, cuidar dos seres humanos, pregar o Evangelho, atender aqueles que iam a Ele, mas que estavam necessitados. Então eles seguiam a Jesus de forma voluntária, deixava barco de pesca, aquele que era doutor, deixava a sua função lá e seguia Jesus, que era cobrador de imposto, ganhava bem, deixava para seguir a Jesus. Então, era um ato voluntário, uma subordinação voluntária. Assim também é a igreja, amados. Como discípulo que está atento às instruções do seu mestre e está na posição, nós estamos falando aqui de quê? Da porta de Mikfade, Eu falei que essa porta é a porta da guarda. Qual era a porta da guarda? Lá dos muros de Jerusalém. Então, e eu falei que tem um significado, o que representa a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. A porta da guarda significa ordem. A ordem que nós temos é a palavra de Deus. Essa palavra é a única que diz ordem para as pessoas. É a única que apresenta solução, que apresenta ordem. É a única que fala de uma paz que não é paz conquistada pelos exércitos da terra, não. Por aquilo que a pessoa tem ou deixa de ter, não. E aí, nós temos a igreja como se nós fôssemos esses discípulos, ou esses guardas, que foi chamado por Deus para atender essa ordem. Nós somos discípulos de Jesus, Fomos chamados por Deus para atender a palavra de Deus. E nós temos que estar constantemente, o tempo todo, vigilantes, vigiando, o tempo todo. A porta da guarda ilustra princípios estabelecidos por Deus para o funcionamento perfeito da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, amados, Mikfade quer dizer guardar e vigiar. Nós vamos aqui, se os irmãos quiserem anotar algumas referências. Essa porta nos remete à guarda dos preceitos divinos. Salmo capítulo 119, versículo 112. O que nos diz o salmista lá? Diz assim, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos até o fim. Dizer que, digamos que essa porta seja o nosso coração, quer dizer, esse local que deve estar sendo vigiado, dia e noite, seja o nosso coração. O que o salmista diz aqui? Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos até o fim.
Essa porta nos instrui a guardar a palavra. Salmo 119, versículo 11. Veja o que o salmista diz. Guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Quer dizer, nosso coração é essa fortaleza que nós temos que ter como guarda ou como armamento principal a palavra de Deus. Não adianta a gente falar aqui de coração, que nós estamos bem com Deus, que nós vamos morar no céu, que nós temos uma vida moral respeitável. Se a palavra de Deus não estiver presente no contexto do nosso viver, Irmãos, o salmista dizia assim: guardei para mim não pecar contra ti. Você sabia por que a nação de Israel, que o povo judeu, em determinados momentos, eles eram levados para o cativeiro? Porque muitas das vezes eles não tinham conhecimento profundo da palavra de Deus. É como se eles tivessem ficado com a mente cauterizada para a palavra de Deus. É assim que acontece com todo crente quando esfria espiritualmente. Você sabia? Quando a nação de Israel esfriava espiritualmente, aí por mais que o povo tivesse conhecimento da palavra, mas é como se a palavra não entrasse. É como se a palavra não fosse recebida no coração. Para que um homem mais conhecer toda a palavra do que Davi? Mas no momento que ele pecou, Deus teve que usar uma estratégia para confrontar Davi. Deus mandou o profeta Natan. O que o profeta disse? Disse: olha, tem um homem muito rico, que tem muitas ovelhas, e tem um outro que é muito pobre e só tinha uma ovelha. E aquele homem rico, ele foi fazer uma festa, e ele, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas para sacrificar, ele pegou a única ovelha que o pobre tinha, matou aquela única ovelha e deixou aquele pobre sem nada. E era a ovelha querida daquele pobre, morava com ele na casa dele, mas o rico tomou e matou e deixou ele sem nada. O que ele merece? Davi disse: esse homem merece a morte, esse homem merece morrer. Aí o profeta disse: olha, pois esse homem é tu, porque tu que tem muitas mulheres, mesmo assim, tu ainda cometeu um suicídio. Tu tomou a mulher de Urias e ainda mandou assassinar o homem. Por causa desse pecado de Davi, você sabe qual foi as consequências desse pecado de Davi? Isso aqui não aconteceu de hoje para amanhã não, sabe? Mas o profeta, pela boca de Deus, ele diz: olha, tu fez escondido, só que contigo vai ser diferente. Vão fazer com as tuas esposas e todo Israel vai estar vendo. Aí mais tarde, o próprio filho dele fez lá na sacada do palácio, de frente, para que as pessoas vissem, botou ali uma cama e ficou com todas as mulheres de Davi. Perdeu todas as mulheres por causa de um adultério, por causa de um erro que ele cometeu, E quando o filho dele fez isso, você sabe o que ele fez? Ele teve que sair correndo
e se esconder pelo deserto e outros reinos, para não morrer, porque o seu filho usurpou o trono. E agora estava andando atrás dele para matar. Né? Quando Deus devolveu o trono para ele, devolveu o reino para ele. Mas a família de Davi, amados, se debandou. Teve filho dele que prostituiu filha, teve irmão que matou irmão, né? Agora o filho dele andando atrás dele para matar ele. Por quê? Pelo simples fato de não ter percebido os conselhos de Deus, ou de ter deixado de colocar em prática os ensinamentos do Senhor, para que ele pudesse ser um rei que não viesse ter frustrações na sua vida. Então, na nossa vida é assim, queridos. Essa porta aqui, nós devemos diuturnamente. Bom seria que nós lêssemos a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Você sabia? Pelo menos uma vez por ano. Porque se nós fizéssemos isso, na hora que o pecado estivesse batendo a nossa porta, a palavra, ela mostrava o pecado. Né? Quer dizer, a Bíblia diz que a palavra é espada, né? É como espada afiada de dois gumes. Então, amados, essa porta aqui, ela nos ensina que devemos ser vigilantes e constantes. Jesus, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz assim, vigiai e orai em todo tempo, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Quer dizer, a carne sempre vai ser fraca. O espírito, ele sempre vai estar pronto para se encontrar com Deus. Mas a carne, por mais que ela esteja em submissão ao espírito, corre o risco de a qualquer momento ela ser seduzida. Corre o risco de a qualquer momento ela ser apanhada por um desejo, um desejo lascivo, um desejo avarento, um desejo de qualquer que seja que venha deixar o nosso coração, o espaço do nosso coração, para que o inimigo possa entrar e possa fazer mal para a nossa vida espiritual. Né? Então, é como se a própria palavra de Deus aqui, fosse o vigia do nosso coração. Sabia? Se a palavra de Deus estiver na nossa vida, o nosso coração vai ter vigia. O nosso coração vai estar em segurança. O nosso coração vai estar em paz. Né? Os irmãos tentem imaginar aqui uma torre de vigília. Os guardas ficavam lá em cima. E a porta de Miquifade era numa posição privilegiada, porque a entrada que os inimigos tinham para entrar, se tivesse sempre um guarda ali, aquele inimigo ele não ia passar desapercebido. Agora, se faltasse vigia, aí a cidade estava vulnerável. Assim também é o nosso coração. Se nós tivermos a palavra de Deus, né? Assim como diz o salmista Davi, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você vai ver o perigo de longe, você vai ver o terreno escorregadio, você vai ver o buraco que está na tua frente, você vai ver a pedra que vai te fazer tropeçar, né? Você vai ver os obstáculos de longe,
e de perto também, porque a palavra é lâmpada e é luz. A palavra ela mostra perto, mas mostra o horizonte também, queridos. Se nós tivermos a palavra, nós temos visão de águia. Não existe escuridão, não existe trevas, não existe pecado que nós não consigamos discernir. Agora, a partir do momento que falta a palavra, aí o inimigo entra em vantagem contra a nossa vida espiritual. Porque faltando a palavra que é luz, o que vem? Vem trevas, esquecimento, frieza espiritual, falta de discernimento, né? Aí vem trevas. Aí o inimigo, ele vem com, sabe, com um sapatinho de algodão. Ele vai se aproximando de forma sutil e vai lhe envolvendo, né? E vai tomando as suas forças. Quando pensar que não, ele já está dentro do coração. Que são, né, os inimigos. Eu estou falando dos inimigos. Mais para frente, nós vamos detalhar aqui. Nós vamos correr contra o tempo para os irmãos entenderem quais são esses inimigos. Então, essa porta aqui representa a visão espiritual também, né? Se não tiver palavra, não tem visão espiritual. Você é cego. Você não consegue ver, perceber e nem sentir as ações do inimigo. Tudo que acontece na tua vida, você vai relacionar as consequências a causas naturais. Você nunca vai ver que o mundo espiritual está combatendo contra o teu coração. Você nunca vai perceber que o diabo, os demônios, estão querendo conquistar o teu coração. Se faltar a palavra é assim, né? Se faltar é assim. As trevas tomam de conta. O inimigo ele vem junto com as trevas, com a falta de discernimento, de percepção espiritual, com a ausência do Espírito Santo na vida do crente. Aí quando ele entra, amados, é para destruir. Falei para os irmãos aqui, ó, que as portas das cidades fortalezas era como se fosse praça, lugar de feira, né? Era os locais que as pessoas se ajuntavam, às vezes para ensinar a palavra, às vezes para vender os seus produtos, às vezes para fazer uma negociação. Mas também era sempre os lugares mais vigiados, porque os guardas estavam ali, ó, mas qualquer estrangeiro que entrasse, aquele estrangeiro iria ser vigiado. Ia ter um espião no pé dele olhando e vigiando ele o tempo todo. Qualquer suspeita, ele ia para a forca, ele ia para a guilhotina, né? Então as portas tinham esse valor na vida do povo, mas tinha sempre guardas. E quando era tempo de conflito, de ameaças, aí a guarda era reforçada nas portas das cidades fortalezas. Porque se o inimigo conquistasse a porta, aí pronto, a cidade estava subjugada. Que não podia era deixar os inimigos conquistar as portas. Porque se conquistasse alguma, entrava o exército inteiro, né? E se entrasse, pronto, destruía. Quando os inimigos cercavam uma cidade, aí tinha o tempo de negociação, né? Era carta para lá, carta para cá, mensageiro para lá, era tentando trabalhar o psicológico para amedrontar. Aí quando passava aquele tempo de negociação ali, que eles entravam, aí já não tinha mais conversa não. Não tinha mais de você levantar a bandeirinha branca, você está entendendo? Já entrava para destruir, para arrasar, para acabar com tudo que tinha dentro da cidade. Agora, se a cidade que estava cercada
antes que o inimigo entrasse. Aí o rei aceitasse ser subjugado por aquele outro rei, aí ele ia pagar imposto. Aí os guardas daquela cidade iria ser daquele império que invadiu, assim como no tempo de Jesus. Quem era que estava reinando, subjugando Israel? Era o romano, né? Cada cidade, dependendo do local, tinha um centurião, que era o comandante que comandava 100 soldados. Centurião, vem de 100, né? Comandava 100 soldados, um batalhão. Então, amados, vamos continuar aqui. Também. Então não basta apenas orar. Orar é bom, né? Orar é muito bom. Mas se você guerrear de forma errada, você pode ter o joelho de boi, calejado. Se você não se voltar para a palavra, sexta-feira passada aqui, Porta de Efraim, né? Nós usamos como ilustração de uma jornada profética. Primeiro, tratamento com a carne. Depois, tratamento com a igreja. Submissão. Esse teste aqui da igreja é o teste que muito crente não passa. Você sabia? Muito crente não passa. Porque não consegue ser submisso à liderança. Não consegue ser submisso a pastor. Né? Não consegue. É um teste, talvez seja o mais. E você só avança, só se prepara para combater no mundo espiritual. Eu usei como ilustração aqui Jericó. Né? A cidade de Jericó, quando foi destruída, ela foi amaldiçoada. Exemplifica e ilustra a guerra do crente com o inimigo. Né? Foi o primeiro lugar ali que o povo de Deus, quando entrou na terra da promessa, não era simplesmente para receber a terra, não. Eles tinham que vencer os inimigos que habitavam na terra. Mas primeiramente, na jornada profética de Elias e Eliseu, eles tiveram que começar por Gilgal, tratando com a carne, por Betel, ilustra a igreja. Eram testes na vida do profeta Eliseu, para depois ir para Jericó, guerreando contra os demônios, e só depois atravessar o Jordão, né? Receber porção dobrada do Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, amados, aqui, se nós não vigiarmos, o que acontece? Sansão, ele conhecia a palavra, narizeu de Deus, ele sabia que o seu segredo estava onde? Estava no cabelo. Era um segredo que ele não podia revelar, ele sabia disso, né? Mas não vigiou. Como é que terminou Sansão, amados? Sansão terminou cego. Sabia? Terminou cego. Claro, que ali na morte dele foi a vez que ele mais matou pessoas, porque ele derrubou ali um lugar que ele estava sendo humilhado, zombado, né? Porque o maior inimigo dos filisteus naquela época era ele. Pegava uma queixada de um jumento e matava 1000 de uma vez. Vinha vindo, ele ia só porque tinha o Espírito de Deus, mas no momento que deixou de vigiar, a força saiu dele. Os inimigos pegaram ele, vazaram os 2 olhos e morreu cego, porque deixou de vigiar. Eu falei aqui de Davi, ó. Pensa num camarada que tinha conhecimento, mas deixou de vigiar, cometeu adultério, né? Trouxe maldição para a sua família. Ele foi perseguido. Ele, teve que passar dias e dias, se fingir de louco em determinados momentos,
habitar em cavernas. O filho de adultério morreu. Por quê? Porque deixou de vigiar. Né? Se a gente olha Pedro, embora tenha sido avisado por Jesus, Pedro aquele cara afobado. Jesus disse, está chegando a minha hora que eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. Pedro disse, se eles te pegassem, eu vou juntamente contigo, eu morro contigo. Jesus disse, olha, antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. E o galo cantou uma vez, né? Quer dizer, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante. Aí chega alguém, ele olhando ali para Jesus sendo esmurrado, sendo cuspido, sendo colocado pano no rosto de Jesus, e a pessoa descia o muro e perguntava, se tu é profeta, diz quem foi que te bateu desses aqui, ó. Né? Cuspido, colocado coroa. Ele vendo aquilo ali, aí o homem ficou apavorado. Aí chega um e diz, tu é discípulo dele, não é? Não sou não. Demora pouco, chega outro e diz, tu é discípulo porque tu fala igual a eles. Não, eu não sou não. Aí na terceira vez, tu é discípulo porque além de tu falar igual a eles, tu se parece com um deles. Aí naquele momento ali, ele se alterou e até espraguejou, sabe? Aí foi quando ele ouviu o canto do galo. Aí ele lembrou-se daquilo que Jesus tinha dito. E nesse momento Jesus olha para ele e é como se Jesus tivesse, não te falei que tu ia me negar, né? Eu não te disse que tu ia me negar. Irmãos, nós temos que ter uma vida de oração, mas muito mais. A vigilância na nossa vida, né, não depende de outra coisa. A vigilância depende unicamente da palavra de Deus. Né? Vamos continuar aqui para a gente ganhar para dentro. É Provérbios 4, 23 até o 27. Usa esse texto aqui como ilustração. O texto que a gente fez a leitura diz assim, ó: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para a frente, pondera as veredas dos teus pés e serás seguro todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Né? Eu falei aqui para os irmãos que o nosso coração ilustra também essa porta. Porta de Miquifate. E nós devemos guardá-lo para que ele não seja dominado pelo mal. Né? Devemos guardar o nosso coração. Então, amados, esse texto aqui, ó, de Provérbios 4, 23 e 27. Ele nos traz 3 orientações. Vejamos quais são essas orientações que esse texto nos traz aqui. Quer dizer, nos orienta a guardar o que nós falamos. Quer dizer, guardar a boca. Nós temos que vigiar, amados, para que nós não sejamos pegos em falta pelas más conversações. Viu? Para que não sejamos pegos em falta. É como se a boca aqui, ó, fosse um dos acessos
para que a palavra de Deus entrasse para guardar o nosso coração, ou para que os inimigos entrassem para invadir o coração? A boca. E quando é que o inimigo entra? O inimigo ele pode entrar pelas palavras, pelas más conversações. Aquilo que nós falamos nos diz assim, se os irmãos quiserem ler aí Colossenses capítulo 3, versículo 8 até o 9, diz assim, despojai-vos das palavras torpes da vossa boca, e não mentais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem. Palavra torpe, querido, é palavra de maldição, São palavras maliciosas, são palavras difamatórias. Quando você difama, aí você está permitindo que o inimigo entre na tua vida. Além de você estar sobrecarregando o teu irmão, a pessoa de quem você falou, porque não deixa, mesmo que não chegue aos ouvidos da pessoa, mas se a pessoa for espiritual, ele vai sentir o peso. Você está entendendo? Se ele for espiritual, ele vai saber. Não adianta nem ninguém falar, ele vai saber. Quando ele olhar para você, ele vai saber que você sente repulsa por ele. Ele vai saber que você está fazendo questionamentos acerca da vida dele. E o que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz assim, para a gente não fazer isso, para a gente não falar palavras torpes, para a gente não mentir para os nossos irmãos. Por quê? Porque nós já nos despimos do velho homem. O velho homem já não existe na nossa. Nós podemos usar uma palavra mais objetiva, O velho homem ele já morreu, ele já foi sepultado. Quem anda agora, você agora, nesse corpo aí, você é novo homem. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando nesse corpo agora. O Espírito Santo de Deus aceita difamação, irmãos? O Espírito Santo de Deus aceita que sejamos malignos nas nossas conversações, que enganemos, que mintamos? Não, ele não aceita, amados, porque o que expulsa, o que manda o Espírito Santo sair da fortaleza que é o nosso coração, é a mentira, é o engano, é a difamação, são as palavras torpes, as palavras maliciosas. Lá em Provérbios capítulo 13, versículo 2 diz assim, que quem controla a língua, além de guardar o coração, adquire a sabedoria. Quem controla a língua aqui, é difícil. A coisa mais difícil que tem para controlar não é a mão, não é os pés. A coisa mais difícil que o ser humano tem para controlar é a língua. Mas ele diz aqui, Provérbios, que quem controla a língua, além de guardar o coração, que tem que estar cheio da palavra de Deus, também adquire a sabedoria. É sábio. Tiago 3 e 2. Vejamos o que Tiago diz. Ele diz assim, que quem consegue controlar a língua é perfeito. Quem consegue controlar a língua é perfeito e consegue dominar todo o seu corpo. E controla todas as áreas da sua vida. Quem consegue dominar só esse membrozinho aqui, a língua. Ele é perfeito, ele tem domínio próprio no corpo, ele controla todas as áreas da sua vida, emocional,
espiritual, né? Todas as áreas da sua vida ele consegue controlar se ele controlar ali. Ele é bem sucedido espiritualmente, financeiramente, na vida, em tudo ele é bem sucedido se ele controlar ali. Né? Então, amados, para encerrar essa parte aqui, ó. Efésios 4:29. Ele diz assim: que da língua maliciosa destila veneno. Com a língua a gente faz mal para a gente mesmo e faz mal para as pessoas. Né? Quer dizer, vamos partir. Essa palavra, esse texto, nos orienta a guardar o que é visto. Aqui, nós falamos aqui da boca. O texto que a gente leu aqui diz assim: ó, desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Mas depois ele diz assim: ó, dirijam-se os teus olhos para a frente. Para quê? Quer dizer, esse texto nos orienta a guardar o que é visto. Quer dizer, a guardar os nossos olhos. Esse texto aqui nos ensina a guardar os nossos olhos. O mal, o inimigo, ele pode entrar por aqui, ó. Pode entrar pela língua, né? Mas pode entrar também pelos olhos. E esse mal que pode entrar tanto pela língua ou pelos olhos, quando ele entra para dominar, amados. Não pense você que se você se envolver com a pornografia, que você vai ver só aquilo ali. Rapaz, cuidado, irmãos. Cuidado, viu, jovens? Cuidado. As maiores vítimas hoje são os jovens, eu sei disso. É por isso que eu estou fazendo, porque o acesso a isso está muito exposto, amados. E esse mal, o que o salmista nos diz aqui, ó? Guarda o que é visto, quer dizer, guarda os olhos. Nos orienta a guardar os olhos. Olhar sempre para onde? Para frente. Para as coisas que não são desse mundo. Né? A olhar sempre para onde? Para Jesus. Esse texto nos orienta a isso. A olhar para frente. A nossa visão é a Bíblia. É a Canaã celestial, amados. A olhar para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Né? Deixemos os nossos conceitos de que pecadinho não faz mal igual pecadão. Faz, adoece e mata do mesmo jeito. Se o inimigo entrar pelos olhos, pode ter a certeza que o teu coração vai ser dominado. Né? O inimigo ele vai dominar, vai te render as suas forças. Olhar para dentro de nós mesmos. Esse texto nos ensina isso. Que nós devemos olhar para frente, olhar para Jesus, mas olhar para dentro de nós mesmos. Para ver se tem alguma falha, algum defeito, alguma coisa em que nós precisamos nos consertar ou mudar. Nós, como crentes, temos que estar fazendo isso o dia todo. Todos os dias nós temos que estar fazendo o exame de consciência. Né? Nos orienta a guardar o que é feito. O que diz aqui, ó? Pondera as veredas dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Né? Então esse texto nos orienta a guardar. Nós devemos nos guardar nas atitudes, naquilo que nós fazemos. Naquilo que nós fazemos.
O mal pode entrar naquilo que nós fazemos, né? Para isso nós temos que fazer o quê? Nós devemos vigiar andando com retidão, desviando-se do caminho do mal. Então, para guardarmos o nosso coração, queridos, esses aqui são os conselhos da palavra de Deus. Mas tem uma coisa que é essencial na vida do crente, para que o nosso coração não seja corrompido, para que não venhamos nos envaidecer, para que não venhamos perder a visão espiritual, para que não venhamos ser dominados e subjugados pelo pecado. Nós devemos o tempo todo estar perdoando, liberando perdão. Isso aqui é uma coisa difícil. E às vezes eu falo com pessoas que enfrentam problemas, amados, e que sabem que o problema está na falta da liberação do perdão. Você sabia? E a pessoa está na pendenga, está na taca, está na teia. Aí a pessoa diz: pastor, mas isso aí é muito difícil para mim. É muito difícil para mim. A pessoa está para morrer com uma carga, né, de tanto sofrer, por não conseguir perdoar, e não entende o que a palavra de Deus está lhe falando. Você está entendendo? E continua sofrendo simplesmente porque não consegue liberar o perdão de uma palavra, né, que foi muito dura. E essa palavra, ela entrou como flecha no coração. Não entrou para apaixonar, não. Entrou para destruir mesmo, né? Entrou para jogar a pessoa lá para baixo. Isso pode ser uma palavra de maldição, né? Isso pode ser uma palavra uma palavra que eu poderia dizer assim, de sarcasmo. Você está entendendo? Irmãos, um simples silêncio de birra, tudo isso gera conflitos na vida do crente. E esses conflitos, muitas das vezes, culminam em algo pior. Então nós estamos aqui, convivendo com seres humanos, né? Você não está convivendo com pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos. Nós somos melhores do que o que já fomos, né? Um dia, eu não digo todos aqui, mas um dia teve gente aqui que foi briguento. Um dia teve gente aqui que foi pinguço, que foi drogado. Um dia teve gente aqui que foi prostituto, né? Um dia teve gente aqui, eu não estou falando dos irmãos que estão aqui não, pode até ser que dos que estão aqui tenha feito algum tipo de coisa disso que eu estou falando aqui, mas eu estou falando da igreja em si, né? Quer dizer, nós estávamos no mundo, e o mundo não é lugar de pessoas perfeitas, mas Jesus nos chamou do mundo, né? Jesus nos colocou num terreno firme, plano e agradável para se estar. A nossa vida hoje está edificada na palavra de Deus, mas Jesus, ele diz que aquele que ouve a sua palavra e pratica é comparado a quem, queridos? É comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a palavra e pratica. Eu estou falando aqui de obediência à palavra de Deus, de nos voltarmos para a palavra de Deus, de deixar que a palavra seja lâmpada, seja luz, seja espada, seja guia, seja vigia, de deixar que a palavra de Deus possa reinar e direcionar a nossa vida, que ela seja a árbitra do nosso viver, né? Que eu não queira arbitrar sobre a palavra,
mas que ela possa arbitrar sobre a minha vida. Que eu possa ouvi-la e atender aquilo que ela está me dizendo, mesmo que muitas das vezes eu seja confrontado por ela. Então, eu estou falando disso, irmãos. Aí Jesus diz assim, ó, quem ouve e pratica é semelhante a quem constrói sua casa sobre a rocha. Aí veio chuva, veio vento, veio tempestade, quer dizer, veio tribulação, veio crítica, veio difamação, veio tempos de escassez, pode até vir fome também, mas está edificado sobre a rocha. E essa casa, essa vida, este crente não será abalado se ele continuar na palavra. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante a quem, amados? Ao construtor que constrói de forma fácil, que não precisa cavar na pedra, né? As construções, a arquitetura é muito parecida das casas. Você não consegue olhar para a pessoa e dizer que a pessoa é crente, dizer que a pessoa está bem com Deus. O que importa é o alicerce. O alicerce está onde? O alicerce está aqui, ó. A casa é a minha vida, são as minhas convicções. A casa, o meu alicerce é aquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está de acordo com a palavra, pois eu estou construindo sobre a palavra. Construir sobre a palavra é ser herdeiro de uma porção dobrada, tanto do Espírito de Deus, como de bênçãos financeiras. É estar debaixo da potente mão de Deus, em humilhação, em submissão, mas também estar sobre a palavra, querido, é sinônimo de bênção, né? Pode até ter tribulação, tempestade, vento, perseguição, mas tudo isso vai acontecer para que no tempo certo Deus possa estar te exaltando. Para que no tempo certo você possa estar contemplando, vendo o milagre de Deus sobre a tua vida. Agora, se não tiver firmado na palavra, aí pode esperar, meu irmão, que a vida vai ser uma pendenga mesmo, né? Que a vida vai, não muda não. A gente está ministrando a palavra aqui, ó, não é para ofender ninguém não, é para nós sermos abençoados, viu? E você pegar essa palavra aqui, ó, e deixar que ela esteja no teu, você vai ser abençoado. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Meu Santo Deus, amado Pai, Senhor e Criador dos céus e da terra, Papai amado, diante da tua presença, Senhor, estamos nesse momento, meu Deus. Meu Deus, queremos render a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, Papai. Papai amado, queremos Te pedir, Senhor, que a Tua mão esteja presente sobre o nosso viver. Meu Deus, queremos guardar esta palavra em nossos corações. Queremos viver, Senhor Jesus, conforme a orientação da mesma para as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, queremos pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, esteja nos convencendo, nos levando a uma dimensão maior contigo. Papai amado, que o Senhor possa estar eliminando todo o mal, Senhor. Meu Deus, toda malícia que possa estar presente em nossos corações, mesmo que seja um fagulho, Papai amado. Meu Deus, toda a inclinação da carne, Senhor. Meu Deus, todos os conceitos errados, meu Deus. Papai amado, que o Senhor possa estar produzindo em nossos corações a maturidade espiritual. Meu santo e amado Deus,
Eu te peço neste momento, Senhor, que cada filho teu que está presente aqui nesse lugar seja fortalecido pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, que mesmo que ele saia daqui, Senhor, sem lembrar do que foi falado aqui, Senhor, que o teu Santo Espírito possa trazer a recordação, papai, e forte, Senhor, daquilo que foi dito aqui, Senhor. Meu santo e amado Deus, que a tua palavra, Senhor da glória, ela possa ser guarda na nossa vida, Senhor. Que a tua palavra seja espada no nosso viver. Que a tua palavra seja alimento no nosso ser. Que a tua palavra seja luz. Que a tua palavra seja lâmpada, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra seja rocha, papai. Meu Deus, que a tua santa e bendita palavra, meu Deus, possa estar sempre gerando, Senhor Jesus, e produzindo em nosso ser o arrependimento, papai, e o crescimento espiritual, Senhor. Meu santo e amado Deus, eu ministro sobre a vida dos teus filhos neste momento, Senhor. Eu peço, papai amado, que todo mal, Senhor, meu Deus, que toda luta, Senhor, que toda guerra que os teus filhos têm enfrentado, papai, que eles passem a acreditar no Senhor, a se voltar para a tua palavra, Senhor. Meu santo e amado Deus, que os filhos sejam submissos, obedientes aos pais para serem abençoados. Que as esposas vivem em submissão aos maridos, que os maridos amem as esposas, papai. Meu santo e amado Deus, papai amado, que os irmãos, que os liderados estejam em submissão às lideranças, papai. Meu Deus, que não venhamos sofrer por causa dos nossos erros, papai, por causa da nossa incontinência, papai, espiritual, Senhor. Mas que a tua mão, que a tua palavra, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, nos fazendo prosperar, nos fazendo, meu Deus, ter progresso em todas as áreas do nosso viver. Nós te agradecemos por este momento e pedimos o teu auxílio sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glórias a Deus, em nome de Jesus.